Desenhar, escrever, conversar, nos comunicamos todo dia, o tempo todo, às vezes sem perceber. A linguagem é uma ciência que, apesar de refletir aspectos individuais, é fundamental na esfera coletiva. Desse modo, as noções de língua e linguagem são facilmente confundidas. Você sabe a diferença entre elas? Algumas ciências têm alguns objetos mais específicos e já têm consolidado esse objeto de estudo, né? Como, por exemplo, biologia, física, o que é um átomo, o que é uma célula, né? Outras ciências são mais recentes e têm objetos de estudos menos consolidados e sólidos. A gente poderia pensar em linguagem como um sistema de comunicação mais amplo que vai utilizar qualquer tipo de elemento para satisfazer esse objetivo de comunicar, né? Enquanto que língua teria um tipo específico de elemento, de unidade, né? E também aconteceria numa determinada situação específica, né? E aí a gente começa já a pensar em ser humano, né? Nossa língua, o que a gente está lidando como língua, né? E comparando com linguagem, que é um sistema mais amplo, de um uso mais amplo, não tão assim restrito. A comunicação humana está em constante mudança. Das pinturas rupestres ao metaverso, criamos e adaptamos as diversas formas de linguagem à nossa evolução. Símbolos, sons, palavras, inicialmente separadas, as tradições visual, oral e escrita hoje se encontram conectadas. Você entendeu o que ela disse? A gente tem uma sociedade que demandou uma sofisticação linguística, ou uma sofisticação de uma comunicação. Por quê? Porque ela precisou de algo que fosse mais específico. Tem autores, pesquisadores que acreditam que a gente está migrando de uma sociedade do texto, né, principalmente na nossa experiência ocidental, mais radical ou intimista, que a gente está migrando de uma experiência do texto, escrito, falado, né, do texto para a imagem. Sempre tem esses discursos alarmistas, no início do livro digital, na virada do 20 para o 21, sempre tem esse medo de que a tecnologia anterior vai ser anulada, aniquilada pela tecnologia que está surgindo. Nesse caso é um pouco mais complicado, porque a imagem não é uma tecnologia que está surgindo agora, mas ela se torna cada vez mais, se já não é, a forma predominante de comunicação, né, em sociedades tecnológicas, principalmente urbanas, né, contemporâneas. Então, assim, as redes sociais, né, elas estão trazendo um novo espaço de criação de língua, né, na língua portuguesa, né, e de divulgação dessas novas criações que a gente não tinha antes. Nós tínhamos grupos muito definidos antes, né? Nossas comunidades de fala antes da internet eram muito definidas. Se você tiver sido educado de uma maneira, é muito difícil você sair daquela bolha. E eu acho que é nesse viés que a gente entra na questão, que é a questão da linguagem neutra. Boa tarde a todas, a todos e a todes. E que hoje, até aqui na UERJ, o pessoal do Instituto de Letras fez uma série de palestras e nessas palestras eu até me informei muito. E eu hoje prefiro utilizar um outro termo que eu acho que é mais correto do ponto de vista científico, que é falar sobre neolinguagem. Por quê? Porque a gente não vê neutralidade. Não é neutro, entende? Não é neutro porque tem lutas, tem uma série de significações. Então, acho que falar que tem neutralidade não é o termo mais correto do ponto de vista científico. Então, acho que o termo da neolinguagem é bem legal, para falar assim, é uma proposta de uma linguagem nova. A língua tem que mudar, ela tem que crescer, ela tem que, né, é um organismo aí que está, é isso, pensa um pouco também, né, é um organismo meio fungo que vai crescendo, vai tomando, vai mudando, vai se adaptando, vai evoluindo, né? E aí tem uma parcela conservadora que vai, mas não precisa, mas a linguagem já dá conta. Mas isso talvez seja um imaginário colonizado por um binarismo de mundo em geral muito radical, né? Ou é isso ou aquilo. Mas é uma forma muito, muito interessante da linguagem, assim, de a gente estar vivendo isso, tem aquele assim, é muito cansativo viver um momento histórico.
Mas é isso, né? A gente está vivendo essas mudanças. E aí, como você falou, eu não sei como é que vai estar daqui a 100 anos, né? Mas o lance é que agora isso está em mudança, agora está em movimento. E a gente tem que saber habitar esse movimento. A gente da comunicação tem que saber habitar esse movimento.